Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Ficções Humanas. Meu nome é Paulo Vinícius e hoje nós vamos fazer a resenha do 1+1 da Jojo Moyes. Então, antes de falar a respeito do livro, eu queria deixar alguns recados. Primeiramente, na última semana foi bem complicado, não tive a possibilidade de fazer uma postagem em vídeo, por vários fatores, Final de bimestre em escola, nós tivemos a semana do Mark Lawrence. Aliás, se vocês não curtiram, deem uma olhada lá nas resenhas, foram muito bacanas. A gente resenhou todos os livros lançados em português do autor. E também publicamos uma entrevista feita pelo Alexander com o autor, que ficou muito bacana, onde ele fala a respeito do trabalho que ele teve para compor a trilogia, quais são os seus próximos projetos, o que ele pensa um pouco sobre a importância dele como autor de Grimdark, por aí vai, tá imperdível. E aí, falando um pouco sobre o livro. Eu li o livro da Jojo Moyes, já digo logo antes de cara assim, que não é um livro de um estilo que eu gosto muito, mas eu li para o Clube do Livro de Itaguaí, que se realizou no último sábado. Nós discutimos bastante a respeito da trajetória da autora, o livro dela que ficou mais famoso, comparamos um pouco com o filme, e eu acabei escolhendo um livro curioso dela, O pessoal preferiu ler Como Eu Era Antes de Você, ou então A Última Carta de Amor, que são livros um pouco mais famosos dela. Eu li 1+1. Foi uma coisa até um pouco curiosa. Sobre o livro em si, eu digo logo que ele é um bom filme da Sessão da Tarde. Ele é o melhor resumo que eu posso fazer do livro. É um livro Sessão da Tarde. E aí, como explicar o livro, Bom, primeiro sobre a história. A história, ela tem dois protagonistas, que é o Ed e a Jess, cada um deles envolvido nos seus próprios problemas. O Ed, ele é um pequeno empresário, cuja empresa ela acabou ficando grande demais. Ele acabou se tornando um cara com muito dinheiro de uma hora para outra, e ele se envolve com uma mulher do qual ele não gosta muito. Ele apenas quer ir para a cama com ela, e ele quer arrumar alguma maneira de se livrar dela. E aí ele tem a brilhante ideia de passar informações sobre um futuro projeto da empresa dele, que renderia bons frutos. Então ele aconselha essa namorada dele a comprar ações desse futuro empreendimento. E aí a Receita descobre aquilo que ele fez e vai atrás dele, fazendo uma reclamação com ele, dizendo que ele teria passado informações privilegiadas, que ele teria tentado se beneficiar disso, ganhado mais dinheiro utilizando outras pessoas, Claro, não foi isso, Nós, pela história, nós sabemos que ele apenas foi burro, E a Jessica Ray Thomas, ela é uma dona de casa, ela tem 2 filhos, sendo uma filha dela mesmo de casamento com Marty, que é a Tansy, uma menina muito boa em matemática, uma menina com inteligência acima da média. E para não perder o hábito, o Grifo se manifesta. Oi, Grifo. E o Nick, que é o filho de um outro casamento do Marty, que ele acaba sendo abandonado pela mãe, e a Jess adota ele como filho, pelo menos tenta criá-lo. É um menino com vários problemas, um típico gótico, adolescente, e sofre muito bullying na escola. E aí, como a gente pode imaginar, numa história de amor, obviamente que essas duas pessoas, em 2 núcleos diferentes, em algum momento da história eles vão se encontrar. Como que acontece isso? O Ed tem uma casa na cidade em que a Jess trabalha como empregada. Ela trabalha como empregada para uma espécie de condomínio fechado. E à noite ela tem um trabalho num pub. E ela também é uma espécie de faz-tudo. Traduzindo, ela é quase como se fosse o pai do Chris, no Todo Mundo Odeia o Chris. Só que ela é melhor do que o pai do Chris, porque ela tem 3 empregos e não 2. Brincadeiras à parte,
Eu gostei da narrativa da Jojo. Aliás, eu não quero falar nada muito mais além da história, né? Porque ela tem sérios problemas de previsibilidade. E se eu começo a falar um pouco sobre a história, eu vou acabar quebrando as poucas surpresas que a história vai deixar pro leitor. Digamos assim, a história ela vai girar, né? A história ela vai começar quando a Tansy ela tem um bom desempenho na escola e o professor de matemática aconselha ela a entrar para uma escola de alto gabarito, a escola de St. Anne, e lá ela teria uma educação melhor, né? E que essa escola ela daria bolsas a alunos excepcionais. Porém, a escola ela não oferece uma bolsa completa, ela oferece 90%. Só que como a Jess ela é uma pessoa com poucos recursos, ela não consegue pagar, né? Mesmo esses 10% restantes. E aí o professor de matemática aconselha ela a participar de uma Olimpíada de Matemática, onde ela ganharia dinheiro suficiente para pagar os estudos dela. E aí nós vamos ver a luta da Jess para levar a Tansy da cidade delas até a Escócia, onde ela teria que participar dessa Olimpíada. Novamente, em algum momento o Ed e a Jessica vão se encontrar, isso é óbvio, né? A gente consegue imaginar isso desde o princípio. Aí falando um pouco sobre os pontos fortes e os pontos fracos do 1+1. Bom, os pontos fortes. A escrita dela é ágil, é muito rápida. Ela trabalha muito com diálogos, então ela é como se fosse papum, papum. Toda hora, todo momento a gente tem frases de efeito, raciocínios, colocações a respeito da vida, as dificuldades dos personagens. Então a gente consegue ver isso de uma maneira muito rápida, muito dinâmica. Os capítulos vão se passando de uma maneira que o leitor não sente que os capítulos estão passando. Por isso que a leitura ela é muito, muito veloz. Você termina o livro rápido, né? Segundo ponto forte dela. Ela... Como é que eu posso dizer? Ela trabalha com as emoções do leitor. Então a gente se apega muito rápido aos personagens. Ela faz uma boa construção. Novamente o grifo se manifesta. O grifo se manifestou, agora voltemos. Então, os personagens, eles são muito empáticos com o leitor. A gente consegue se relacionar com eles. A gente não é capaz de abandoná-los. A gente quer saber o que vai acontecer com eles a seguir. E enquanto a gente não conseguir saber o que vai acontecer naquele momento, a gente não quer parar. Isso aconteceu comigo, né? Eu queria saber o que ia acontecer a seguir, né? Eu queria terminar aquele capítulo para saber onde que as coisas iriam acontecer. Junto com isso vem primeiro ponto fraco. A história é previsível. Previsível até demais. Ok, no romance a gente vai esperar que um protagonista homem e uma protagonista mulher eles se relacionem de algum jeito. Não tem jeito, né? Eles vão se encontrar, se amar, né? Se casar, ter filhos, ficar velhinhos, né? Reencarnar, seja lá o que for acontecer. A gente sabe, né? O bom desses livros, esse tipo de romance, é quando a trajetória para chegar nesse momento final ela é interessante. O livro da Jane Austen, que eu falei há algumas semanas atrás, Razão e Sensibilidade, ele também tem um final previsível. Só que a autora, ela, ao longo da jornada, ela vai dando rasteiras no leitor. A todo momento, ela surpreende de alguma forma. E aqui eu não senti isso. A Jojo, ela não surpreendeu, pelo menos não nesse livro. Ela não me apresentou nada novo, nada espetacular, né? Ela não altera o enredo de nenhuma maneira. Você sabe exatamente o que vai acontecer em cada momento da história. O problema não é você saber o final. O problema é você adivinhar o desenvolvimento da história e o final da história. Aí complica, estraga a experiência do leitor, né? Estraga por ser previsível, você imaginar o que vai acontecer a seguir. Por outro lado, a leitura ela é muito leve. Eu li 1+1 junto com outro livro que eu vou comentar na próxima semana, que é um livro muito pesado. Um livro muito pesado, com cenas
né, de revirar o estômago. Às vezes eu não conseguia, eu levei 10 dias para ler o livro, né, e não é um livro grande, não é um livro extenso, mas é um livro que faz o leitor, né, se sentir mal. E eu precisei de uma leitura leve para contrabalancear essa leitura negativa. Então foi muito positivo eu ter lido o 1+1 nesse momento. Então, tem esse lado. Por último, também queria falar que ela vai utilizar pontos de vista. Muito interessante, né? Eu lembro, quando falo de pontos de vista, eu já remeto imediatamente ao George Martin, ao Crônicas de Gelo e Fogo. E ela utiliza um sistema semelhante, em que ela alterna entre o ponto de vista de 4 personagens, 2 protagonistas e 2 filhos da Jessica, o Ed, a Jessica, a Tansy e o Nick. Ela altera entre esses 4 personagens. Porém, os capítulos de ponto de vista, eles não são, como eu posso dizer, muito distintos. É como se eu conseguisse ver o mesmo padrão de narrativa nos 4 pontos de vista. Eles não têm voz única. Isso me incomodou um pouco. Talvez apenas, sendo um pouco justo, talvez apenas nos capítulos da Tansy, que ela tem uma visão mais ingênua, mais inocente a respeito dos acontecimentos, que a gente pode ver alguma diferença. Mas nos outros não. Eu não senti isso. Isso pra mim foi um problema. Mas, no geral, a leitura foi bacana, foi uma leitura de entretenimento, não foi uma, eu não vou, não é uma leitura que vai mudar a minha vida, eu não vou refletir sobre o universo e tudo mais, né? Eu não vou imaginar qual é o sentido da vida através da leitura do 1+1, mas eu me diverti o suficiente e eu acho que isso é o bastante, né? Bom, se vocês gostaram da resenha, cliquem em joinha, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, deem suas opiniões pra gente saber, né, o que vocês acharam do vídeo dessa semana. É isso, façam boas leituras e tenham uma ótima semana.